Queridos irmãos e irmãs da comunidade Sementes do Verbo, queridos filantropos, queridos amigos do homem, da humanidade, filia e antropos, antropologia. Filantropos são os amigos do antropos, da antropologia, do todo que é da humanidade, que Deus criou. E Deus criou e viu que era muito bom. Sobretudo particularmente quando ele criou o ser humano. As outras criaturas, Deus viu que era bom. E quando ele criou o homem e a mulher, Deus viu que era muito bom. Então, nós não vamos dizer o contrário. Não vamos acreditar que é ruim, que é feio, que é sem graça, sem gosto. Não, por favor, seria uma blasfêmia de dizer isso, seria um pecado. E seria bom de se confessar. A pessoa que se trata assim, como uma coisa muito negativa e muito feia, deve ir se confessar, porque ela faltou de caridade com si mesmo. Não é contra o vizinho, mas como ela deve tratar o vizinho. Se ela se trata assim, podemos se perguntar como essa pessoa trata seu esposo ou sua esposa, se ela não se ama desse jeito. Então, é por isso que devemos nos confessar, porque isso é um pecado contra a nossa dignidade, é um pecado contra a nossa própria caridade. Hoje é a segunda parte das paixões, do Tratado das Paixões, que já começamos a semana passada e, sobretudo, a partir de Santo Tomás de Aquino, século XIII, com a definição das paixões, que vem de passio, que significa sofrer, que significa padecer. Compaixão, compassivo, vem da mesma raiz. Paixões. E você se lembra que não devemos classificar, como faziam os filósofos estoicos, que as paixões são negativas. São Tomás de Aquino considera que as paixões são movimentos da alma e que são naturais porque a sede das paixões vem desses três lugares, racional, mas sobretudo as paixões nascem da parte sensível da alma, que é o concupiscível e o irascível, o irascível e o concupiscível. Essas três partes da alma, que é o racional e as partes sensíveis, o concupiscível e irascível, desse lugar são a sede das paixões. As paixões vão nascer e se aparecer e se desenvolver a partir dessa parte da alma. Ok? Então, dizemos também com São Tomás de Aquino que elas são neutres. Elas são neutres porque ela pode ser uma paixão que conduz em direção do bem, como dizemos, tanto exemplo de médicos, de científicos, de músicos, de compositores, de pessoas de arte, ou de literário, de escritor, que vão consagrar sua paixão interior, a paixão de sua alma, para fazer uma pesquisa, um trabalho especializado. Espero que vocês são alma apaixonada nesse sentido, que precisa. Pela santidade, precisa de paixão. Senão, os santos vão sair da onde? Precisa de pessoas apaixonadas para fazer santos. Místico, teólogo. Então, e durante esse tempo, durante que você se apaixona com coisa boa, positiva, que tem a ver com o Logos de Deus, o Verbo, durante esse tempo você não cuida de besteira. E você salva sua alma durante esse tempo. E você faz bem aos outros de vosso trabalho.
Então, as paixões são boas, precisam de pessoas que utilizam numa boa direção essas paixões. É isso a diferença. Só isso. Ela pode ser utilizada em direção do bem, utilizada em direção do mal e se torna vícios. Pode se tornar pathos, uma patologia também. Uma pessoa que insiste, que se obstina, pode se tornar doente, uma patologia. Pode se tornar vício. Então, é bom de consagrar seu ser apaixonado. Depois podemos partilhar quais são. Vocês poderiam aceitar de partilhar um pouco o que vos apaixona dentro de vosso coração. Espero que não é só o pecado que vos apaixona, não, hein? Espero que você tenha muitas coisas contagiosas a nos partilhar, porque são coisas motivadoras, muito belas, e que podem edificar, hein, os outros. Você se lembra que dizemos que São Tomás de Aquino contabiliza 11 paixões principais. Você se lembra disso? Hein? 5 paixões a partir do lado do irascível. E quando ele fala disso, ele fala da paixão e do contrário, hein? Você se lembra? A espera, que é a questão da esperança do natural, não é a virtude de esperança. É a maneira de esperar naturalmente. A espera e o desespero. Você se lembra? Mas você poderia me dizer, mas por que você fala isso no irascível? Desespero, que é depressivo, que é... por que você coloca desse lado, seria do lado do concupiscível, de tratar do desespero? Não, porque ele trata os casais, hein, no mesmo lugar, na mesma sede, hein, da faculdade. E quando ele fala do desespero, é um desespero que pode ir até a obstinação. Uma pessoa que desespera, que não quer saber nada de outro, que pode ir até o suicídio, a obstinação, a revolta, um desespero que ninguém pode impedir. Hein? Tem o medo, temor, o medo, e do outro lado, hein, a audácia, você se lembra, coragem. E tem a cólera, que ela não tem casamento. Bom, a cólera é deixada sozinha. Depois, São Tomás de Aquino fala de 6 paixões do lado do concupiscível, você já anotou, o amor, que tem o oposto, que é o ódio. O desejo é rejeição, ao contrário. A alegria é a tristeza. Voilà. São 11, hein, um animal a 11 cabeças, hein, um serpente a 11 cabeças, que são todas paixões. Ele diz que não tem outra a fazer entrar nessa lista. Acredita, mas ele é doutor, hein? E, segundo ele, também para resumir, 4 paixões principais. E mesmo alguns comentaristas dizem que ele falou mesmo que podemos reduzir a 2 paixões principais, mas vamos dizer 4: alegria, tristeza, espera e medo. Alegria, tristeza, espera e medo. Para ele são as 4 cores principais. E alguns comentaristas dizem que ele pode dizer que são duas paixões principais, que são a alegria e a tristeza. A partir disso, você pode constituir toda a situação interior da pessoa a partir da alegria e da tristeza, sabendo que podemos passar de uma paixão a uma outra, hein, como dizemos a última vez. Vamos continuar hoje para dizer que nessa introdução todas as paixões desordenadas reduzem
qualquer ser humano a escravidão. Qualquer paixão desordenada conduz à escravidão. Então, um alvo, como se diz, finalidade desse percurso de antropologia é de vos ajudar, de nos ajudar a colocar as coisas na ordem, ordenar, porque muitas coisas são bagunçadas. Hein? As pessoas acham que é paixão que trabalha nele ou nela, é uma reação de emoção, não tem nada a ver com paixão. Outro acha que é um sentimento, não, é uma emoção. Outro acha que é no espírito, que ele não tem vontade nenhuma, não é isso, mas você tem um grande desejo que você não purificou, são desejos impuros que você nunca purificou, então a vontade é fraca. Hein? Uma pessoa me dizia, como eu posso fazer, porque minha vontade é muito fraca, então eu não consigo lutar. Eu disse, trata antes da vontade. Mas o que deve tratar antes? Os desejos. Porque se você apresenta muitos desejos impuros à vossa vontade, a vontade, no final do dia, vai dizer, ou da noite, vai dizer, eu não posso mais, hein? Porque com todos os desejos impuros que deixam entrar pela porta do templo de sua mente, de sua imaginação, eu não consigo filtrar, eu não consigo fazer a polícia. A vontade não consegue saber se ela quer ou se ela não quer. Então, você trata as coisas logo depois. Você deve trabalhar antes da vontade. Entende? Você entende bem o que eu quero dizer? Hein? Tem uma palavra em francês, en amont e en aval. En amont do rio, o início do rio e o depois do rio. Hein? Você deve tratar antes do rio, antes da vontade, você deve tratar coisas se você acha que a vontade é muito fraca. Porque senão você recebe muitas informações, muitos dons, hein? Muitos dons. Mas se você é permissível e deixa passar quantidade de coisas, de revistas, de imagens, de filmes, de sugestões, a tua imaginação e a tua memória, a tua vontade vai ter problema. Porque a inteligência devia instalar um policial para dizer não, eu não quero deixar entrar esse pensamento. Eu não quero deixar entrar em minha casa, no meu templo, porque Paulo diz, não sabeis que vosso corpo é um templo do Espírito Santo e que você não se possui, não se pertence e que você deve ser um gerente, administrador, seguro, firme, fiel. Então, se você permite de passar muita coisa impuras, muita coisa que deixa a desejar, depois vamos ver o que vamos fazer. Não. Você deve tratar antes da porta. Senão depois você não vai poder reagir com vontade. A vontade não será suficiente. A inteligência não será suficiente e o governo da casa será invadido. O governo significa a inteligência, as faculdades nobres. Inteligência, vontade, memória são invadidos, então não vão poder governar. Como você se representa a vossa alma? Eu perguntei isso uma vez na França, eu acho que uma pessoa me disse como uma pequena caixa de fósforo, hein? Como uma pequena caixa de para. Eu disse, meu Deus, como é possível? Você se representa uma alma como uma pequena coisa assim, uma pequena coisa de joias, hein? Para colocar joias, pequena caixa. Um escritor literário francês que se converteu na Catedral de Paris, que foi incendiado lá um ano e meio atrás. Blaise Pascal, do século XVII, diz: numa alma humana, todo é imensa. Que eu gostei de ver isso.
Sant'Agostino, nas Confissões, diz que a esperança e a memória são grande imensidade que podemos atravessar de cavalo, percorrer, são enormes, imensas. Nossa alma é imensa. Ela pode acolher a trindade, ela pode acolher o universo. Nossa alma é imensa. Então não te deixa se tornar estreito numa pequena caixa de nada. Não é a vida. Tua alma é imensa. E você pode encontrar isso nos pensamentos, se chama pensamento de Pascal, pensamento de Blaise Pascal. E depois ele continua dizendo, mas a pessoa é sempre dividida e contrária a si mesmo. Essa pessoa não pode ser sem guerra. Como ela tem a razão e as paixões, ela não pode ter a paz definitiva tant que a razão não consegue governar as duas outras. Mas na vida devemos sempre lutar e sempre a guerra, fazer o combate espiritual, os cristãos. Claro, mesmo os pagãos fazem esse constato. Durante o tempo que vossas paixões animam a dança, a razão vai ter muito trabalho e vai ter guerra entre a paixão, entre a razão e as paixões. Porque a razão não consegue governar e não consegue se fazer obedecer, não consegue domar as paixões. E vamos ver a próxima vez, eu acho que será a próxima vez, número 3 das paixões, com São João da Cruz, ele fala de feras ferozes, que são nossas paixões desordenadas. E então, para domar e dominar essas paixões, é preciso de uma forte autoridade. Então, é uma guerra constante. Ou senão, se você não quer guerra, você vai viver, como diz Efésios 4, como uma criança largada de um lado, largada do outro, seguindo o vento e as ondas do mar. E Paulo diz, não, vivendo segundo a caridade, na verdade, segundo a caridade, vamos vencer de qualquer modo. Depois dessa introdução, eu quero falar da antropologia das paixões de Evagrio Opôntico. Um nome estranho, mas é um padre do deserto que foi no Egito, no século IV, muito cedo, no cristianismo, e que foi o primeiro a descobrir essa antropologia, no mesmo momento que São Basílio e que São Gregório de Nazianzeno, que foi seu mestre. São Gregório de Nazianzeno foi seu mestre. Ele escreveu no século IV um escrito que se chama Logos Practicus, um tratado sobre o verbo prático, destinado, é um tratado de antropologia, destinado a um homem qualquer. Não um homem ideal, não um homem virtuoso, com virtude, mas para ajudar um homem bem encarnado, para ajudar a crescer e a entrar num caminho de construção e de perfeição, com a dimensão intelectual, a dimensão espiritual. E para evitar também todos os movimentos desordenados e imprevisíveis dominados pelo corpo. Ele escreveu esse tratado. Não sei se é traduzido nem em francês, nem em português.
seria bom de verificar, senão, claro, precisa de saber ler o grego. Hein? Então, ele faz exatamente essa mesma tradução das 3 partes da alma, que eu não vou recomeçar, você conhece, racional, concupiscível e irascível. Hein? Foi ele que escrevia o primeiro essa dimensão. Mas ele vai dizer alguns detalhes que são muito importantes. Por exemplo, a cada faculdade da alma, a parte racional, a parte concupiscível e a parte irascível, são ligadas à virtude. Aí uma boa notícia. Então você tem um equipamento dado por Deus, pelo Criador, para lutar. Né? Então vamos ver. A parte racional, diz Evagre o Pontico, se chama logisticon. A logística. Eu trabalhava antes no escritor de logística, organização do trabalho. E a parte racional, logisticon, corresponde à razão, ao intelecto, à razão, ao espírito, e essa parte racional que permite de conceptualizar e que conduz, se utilizamos bem a nossa inteligência, que conduz à sabedoria, que conduz à inteligência para discernir. Se utilizamos bem nossa inteligência, ela vai nos dar uma pista de luz, com a graça de Deus. Com essa paixão natural é ligada à virtude de prudência. Santo Evagro Pontico, eu queria canonizar ele, eu acho que não é canonizado. Evagro Pontico diz que a virtude ligada ao racional é a virtude de prudência. Devemos reagir, pensar com prudência, não com medo, por exemplo. Não. Seria para provocar um problema. Não. A virtude de prudência. Então, é bom de se lembrar e de saber. Então, com essa faculdade racional, a consciência entra também nessa... Sim, a consciência entra completamente nessa parte do espírito e do racional. E os padres da igreja, os padres do deserto vão dizer a consciência é um germe divino. Aí bonito. E uma faculdade mais viva e mais luminosa que é instalada como uma sentinela. Eu gostei muito para esclarecer. E então também a virtude que vai estimular a dimensão racional é a contemplação. A contemplação, que é, podemos dizer, uma virtude, um carisma. A contemplação vai favorecer. Imagina a vida monástica, os monges, eles vivem 3 vezes 8 horas por dia, 8 horas de trabalho manual, 8 horas de trabalho intelectual, 8 horas de vida espiritual. Bom, e o resto do tempo eles dormem, eles se reposam. Mas é verdade, é um equilíbrio entre vida intelectual, vida espiritual e trabalho manual. É muito equilibrado essa vida. Nesse caso, a razão pode se desenvolver e pode justamente servir nosso Senhor. Segunda parte, a parte irascível, que Evagre chama o timicon, que significa o sopro de vida. O sopro de vida que é simbolizado com um cavalo. É a dimensão irascível, você adivinhou. O irascível. Ira significa se encolerizar. Irascível é a parte que é em nós que reage, que é combativa. E isso tem a ver com a virtude de
coragem, corajoso. Então, uma pessoa pode, um sábado, dizer: irmãos, reza por mim, eu preciso de mais irascibilidade. Ah, ok, vamos rezar por ela. Ela quer ser mais irascível. Mas você já recebeu essa constituição dessa sede da coragem, você já recebeu. Essas três paixões são dadas. A questão é que você talvez desenvolve mais do lado concupiscível ou do mais do racional, ou irascível passou um pouco longe. A pessoa que precisa de lutar, talvez meu amigo lá que me falou que ele não tem vontade, talvez ele falta de irascibilidade. Ele perde a irascibilidade. Ai, ai, ai. É um problema. Você fez o que desse dom? Irascibilidade. Que é ligada à virtude de coragem. Foi quando o jovem, como se diz, o filho pródigo decidiu de voltar em casa, foi um ato de irascibilidade. Você vai dizer sim, foi um ato de fé. Não, mas a fé que precisa também de uma decisão humana. Que precisa de dizer: eu vou me levantar. Eu me levantarei e irei na casa de meu pai. Ele decidiu. Irascibilidade, coragem para enfrentar o pai e para fazer o caminho contrário que ele fez com o pecado. Lucas 15, 18. E quando encontramos tentações, bom, se você... esse jovem, ele queria ser seminarista, ele queria entrar no seminário, mas um dia, uma jovem bonita vem declarar sua chama, e esse jovem diz... Parece um pouco inebriado, hein? Mas você encontra ele e depois você diz: então, o seminário é em janeiro, hein? Eu acho que não, eu acho que eu vou fazer um outro caminho. Ah, bom? Por quê? Você vai... Ah, porque por enquanto não sei dizer, mas eu acho que sim, hein? Não tem muita irascibilidade, hein? Então, um seminarista que quer ser padre que não tem muita irascibilidade, cuidado. Porque a linda menina que vai se confessar, a primeira que vai se confessar, meu Deus, ele vai achar que ele é o protetor espiritual, o guia espiritual, o acompanhador, o Pai, o Filho, o Espírito Santo espiritual. Ah oui, eu tinha um bom amigo na França que ele confessava os comunitários lá regularmente, e um dia nos anunciou: eu vou mudar de vocação. Eu fui um bom padre durante 15 anos, agora eu serei um bom leigo. Mas o problema é que ele saiu em direção de Paris, a 500 quilômetros, com a mulher de um paroquiano. Tinha uma pequena filha de 6 anos. A irascibilidade desse padre não funcionou. Então é bom de ver, é bom de conversar. Que pena. Porque provocou uma tristeza na cidade, você não imagina. Meu Deus, esse padre, ele tinha uma batina e tudo, não sei se é para esconder algumas coisas, mas ele tinha uma batina consagrada da cabeça aos pés. As pessoas dizem: mas como é possível? Eu não sei. Mas hoje eu diria, faltou uma dose de irascibilidade natural, de saber o que você quer, no fundo. Hein? Isso não é a fé, isso não é uma questão sobrenatural, isso não é uma questão de devoção. Ele rezava muito, mais que eu. Ele era bem devoto, era bem consagrado, não tinha esse problema. Mas, naturalmente, eu acho que faltou. Ele tinha irascibilidade para fazer os estudos, ele estudou em Roma, quase foi ordenado pelo Papa João Paulo II na época. Então não faltou nada, mas interiormente faltou uma defesa firme
Ai, ai, ai. Então, verifica bem todos esses parafusos, hein, por favor. Verifica, hein, antes de se lançar na vocação. É bom de verificar. A mecânica vai funcionar, ok? Sim, com a graça de Deus vai funcionar, mas devemos ser um pouco cientes, hein, também. Trabalhar esses pontos. A parte concupiscível, que ele chama isso de um nome estranho, de epitimeticon. Epitimeticon, que significa de epitimia, que significa desejar. Ah, meu Deus, quem não deseja? Desejo, a parte concupiscível é bem desenvolvida, geralmente. Não tem problema nenhum. Desejar, quem não deseja? Desejos que pode inclinar o coração em direção da concupiscência. Mas não é a paixão natural, não é a concupiscência, é de desejar. Desejar é bom. A samaritana que vem se aproximar de Jesus, ela desejava a água do poço, mas Jesus vai mostrar que ela desejava outra coisa. Vai chamar teu marido. Ai, 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 eu não tenho marido. Ah, você tem razão, porque você teve 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma mulher de desejo, hein? E então Jesus vai dar, oferecer o que não precisava mais de desejar. Meu Deus. Mas significa que ele vai castrar essa mulher? Ela não vai ter mais desejo? Não, não, não. Ele vai dar uma plenitude do desejo. Ele vai preencher o desejo. Ele vai corresponder ao desejo profundo dessa mulher. A concupiscível é uma paixão boa. E a virtude que corresponde, diz Evagrio Pontico, é a temperância. Temperância para controlar, para dizer, oh, isso sim, isso não. Temperância. Controle. Mas precisamos. Santa Teresinha tinha grande desejo, porque ela estudou Santa Teresa d'Ávila, que dizia que minhas filhas, você deve ter grande desejo. Então ela seguia esse caminho, ela tinha grande desejo, ela queria ser como Santa Joana d'Arc, grande desejo, coisa de batalha, de empreendimento muito grande desejo, heroínas, santas heroínas. Ela não queria pequena santa. Ela queria a inspiração celeste, ela queria. E o que o Senhor fez? Não queria contrariar ela. Ela queria todas as vocações, martírio, até padre que ela queria ser, bom, missionário. Mas o que fez o bom Deus, finalmente, com a virtude da temperância, ele guardou ela numa cela toda a sua vida, no Carmelo. Ela nunca saiu do Carmelo. E lá se tornou essa santa doutor da igreja maravilhosa. Ela praticou a virtude de uma maneira escondida. Quando as irmãs fazia uma demonstração de pecado e de imperfeição, ela praticava a virtude contrária, ela mesma. É como São João Maria Vianney, que chorava quando o penitente confessava o pecado como sem reação nenhuma. Ele confessava o seu pecado sem como podemos dizer, sem arrependimento, sem conversão, sem muito movimento da alma. E um dia, um penitente via ele chorar, o corredor chorando, como recebendo a confissão desse homem. E o homem diz, por que o Senhor chora? E ele disse, eu choro de que você não chora. Ele chorava das lágrimas dele, que devia fazer sair.
É engraçado. Então, a sede da paixão produz virtude. O vício de tua paixão pode produzir virtude. Isso que é interessante. Se tua paixão é arrastada de um lado ruim, você tem tempo nessa terra de converter essa paixão ruim em virtude. E por isso que São Tomás de Aquino trata as paixões em primeiro lugar antes de tratar das virtudes. Qual virtude, Senhor, eu vou pedir? Qual virtude? São numerosas, são bem numerosas. Então, como na loja dos iogurtes, né? Os iogurtes são tantos iogurtes que eu não sei. Você quer o que como iogurte? Eu não tenho ideia. São todos iguais, são com a embalagem, eu não sei dizer o que eu quero como iogurte. Não tenho ideia. As virtudes é a mesma coisa, são tantas belas virtudes. Não sabemos, mas trabalha. As virtudes que Deus quer que tu trabalhes são a partir de tuas paixões desordenadas. Ordena em primeiro tuas paixões desordenadas que vão, pouco a pouco, se transformar em virtude. Esse homem que foi na prisão, que se converteu na prisão, que roubou não sei quantos bancos lá na França, Jacques Fesch, que foi um filho de Santa Teresinha, ele atacava banco com arma. Ele foi condenado à perpetuidade. Ele se convertia na prisão. E ele se tornou um santo. Ele declarou daqui 5 horas, porque ele foi guilhotinado. E daqui 5 horas eu vou encontrar Jesus, ele dizia. Ele se tornou santo. Isso é possível. Então, é bom de ver como trabalhar meus vícios para transformar esses vícios, essa paixão desordenada, em virtude. E então, Evagrio Pontico faz uma lista de 8 tendências ruins, paixões, é um tratado das paixões. Ele não fala de pecados capitais. E São Gregório Magno, que 2 séculos depois, vai recuperar a lista de Evagrio Pontico e ele vai dizer são os 7 pecados capitais. É engraçado. Evagrio Pontico, que inspirou, na igreja é assim, o Padre Jacques, meu pai espiritual, me inspirou muitas coisas. Como espero poder inspirar, dar um desejo a vocês. Porque isso é importante. Na igreja se passa assim. E São Gregório Magno anunciou, são 7 pecados capitais. Então, a gula, a impureza, a avareza, a tristeza, a cólera, a assídia é a tristeza profunda, depressiva, a vanglória e o orgulho. Então eu vou recomeçar. A gula, a impureza, a avareza, tristeza, a cólera, a assídia, a vanglória e o orgulho. E São Gregório Magno, eu acho que ele vai recuperar quase todas, só a assídia que não vai aparecer, porque ele considera que é um vício, quase um vício. Então, não é só uma tendência. E então, serão os 7 pecados capitais. Por Evagrio Pontico, vamos voltar a ele. Ele diz que a razão em nós deveria ser como bom pastor que chama suas ovelhas e que vai ordenar as paixões com autoridade. A irascibilidade do pastor, diz Evagrio Pontico,
afasta os lobos. A irascibilidade do pastor provoca o medo do lobo e dos adversários da alma. A alma é como um cachorro que vai atrás e que destrói os pensamentos ruins. Você faz isso, você tem essa irascibilidade por correr atrás dos demônios para pá. Acabou. Em nome do Senhor, em nome da cruz de Cristo, em nome de meu batismo, em nome do sangue de Cristo, tu não tem nada a ver em minha casa, em meu templo sagrado. É um ódio perfeito, diz Evagrio Pontico, que vai também com a caridade perfeita. A caridade perfeita não vai sem o ódio do pecado e do mal. A caridade perfeita deve nos fazer repudiar o mal e quando ele se apresenta, as tentações, as sugestões. E por isso que Evagrio Pontico vai dizer, tu deve te servir no bom lugar dessa parte da alma. Tu não deve te servir do irascível para atacar teu irmão. Ah não é um bom lugar dessa energia. Se você utiliza o irascível para atacar teu irmão, não é o bom lugar de utilização. O concupiscível é a mesma coisa. Não é para também seduzir teu irmão. E possuir teu irmão para que seja teu amiguinho preferido, tua amiguinha, que vai te encontrar no meio da noite, ou de manhã, ou de tarde, porque você quer essa particularidade. Não é isso. Então, Evagrio Pontico vai dizer, o concupiscível se reconhece durante o dia e durante a noite. Porque os movimentos do concupiscível, quando acontece no sono, e que se forma imagem, significa que vossa alma é de mal saúde. Se você tem sonho com imagens bem especiais, bem impuras, bem específicas, que seja impuro ou que seja que tira a paz, significa que tua alma é de mal saúde, diz Evagrio Pontico. Se esse movimento do corpo você não se lembra ou se as imagens são fluas, não são determinadas, é sinal que a ferida é passada, é antiga e que não tem muita coisa a fazer. Ele chama isso de poluições da noite, nocturnas, ecologia. Ele fala de poluição, mas poluição da alma, nessa época. Enfim, eu vou concluir esses últimos minutos. São várias escolas para tratar as paixões desordenadas. E a próxima vez vamos ver uma dessas escolas, que é a escola do Carmelo com São João da Cruz, purificação das paixões, purificação dos sentidos. Ele tem um outro vocabulário, mas são várias escolas. São a escola dos padres do deserto, por exemplo, e da vida monástica, se chama apatheia, apatos. O A é privativo, apatos ou apatheia, sem sofrimento. Então, significa uma alma impassível, uma alma tranquila. Não é uma alma sem reação. Não é uma alma, como se diz, um outro nome que eu anotei, que não é insensibilidade, é completamente diferente. Mas é uma alma tranquila. Uma alma que não tem muita perturbação, impassibilidade, que é numa paz profunda.
Como fazer para trabalhar essa apatia, os monges na vida monástica se pergunta isso. E uma escola monástica, ele então tem uma maxima, apoftegma dos padres do deserto, que diz: começa pelas pequenas coisas. Alguém vem te derramar teu óleo. Alguém vem te roubar teu vinho. Responde: é o preço de minha apatia. Esse óleo que me foi roubado, esse vinho que me foi, são exemplo dos bens da época, hein? Esse vinho que me foi roubado é o preço de minha apatia. Eu não vou me encolerizar. Eu não vou me escandalizar, me irritar contra essa pessoa. É assim que se trabalha, diz esse padre do deserto, com o santo abandono que me faz cortar as raízes da reação impura ou da reação encolerizada ou da reação que vai me levar ao pecado. Nesse preço que eu compro a apatia, a paz do coração. Então são essas duas paixões que devem ser curadas. E a fim que a terceira, o racional, a razão, governa sobre essas duas outras. É a irmã mais velha que deve dirigir as duas pequenas paixões em nossa alma. Então, se fala de alma a purificar e a obedecer o governo da razão. Precisa também que o cristão se conheça, diz Evagrio, para canalizar seus pensamentos. Canalizar, nós dizemos no início, ordenar. Hein? E Evagrio vai dizer que devemos desenvolver os logoi spermaticoi. Devemos desenvolver as sementes do verbo. Em grego se diz logoi spermaticoi. Em lugar das logismoi. Logismoi são pensamentos ruins. Logisticon, você se lembra da palavra logisticon, que é do racional, do espírito. Logismoi ou logismoi, eu não consigo encontrar uma unidade, alguns pronunciam logismoi, outros pronunciam logismoi, que são os pensamentos ruins. Então devemos substituir os logismoi com logoi spermaticoi. E Evagrio vai dizer, se tu queres saber a estado de tua alma, qual é a situação de tua alma, verifica quando você começa a oração. O que vem manchar ou transtornar tua inteligência. O que vem te perturbar quando você começa a oração. E tu vais saber qual é a situação de tua alma. As pessoas que têm um certo cansaço, a missa é longa, a adoração não acaba, esse tipo de coisa deve ser combatido, deve ser tratado. Por quê? Um pagão vai te desanimar, o demônio também. E teu espírito pagão em ti vai se desanimar, talvez vai dizer, não é para mim essa vida. Mas eu vou te dizer uma coisa, a Sagrada Escritura, com São Paulo, com Jesus no Evangelho, vai dizer, rezai sem cessar, não? A vida normal, a respiração da alma. E a apatia na Igreja Oriental é de dizer, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, tende piedade de mim, Senhor. Senhor, Filho de Davi, Filho de Deus vivo, tende piedade de mim, Senhor. Respiração, uma respiração da alma. O dia inteiro, eles pronunciam essa oração, que é a oração do coração. Inspiração, Senhor, Filho de Davi,
tende piedade de mim. Expiração. E nós que deveríamos rezar sem cessar. E porque você não reza, que você pensa que a missa de mais de 45 minutos é longa? Porque você não pratica muito a oração. Se você praticava a oração sem cessar, você não seria aborrecida. Não. E nós que somos anormais. Mas oui, claro. Pensamos que é normal descer cansaço e não quer desejo de rezar. Eu me lembro desse homem que quando ele participava do grupo de oração, mas incomodava muitas pessoas, porque precisava de dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ouvimos cada vez. Um dia eu falei com ele dizendo, preciso de uma libertação, mas verdadeiramente ele precisou de uma libertação, porque cada vez que ele queria rezar, o demônio provocava o desejo de dormir. Então, Evagrio diz, quando tu começas a tua oração, se tu quer saber a situação de tua alma, verifica o que produz teu espírito. Ah, meu Deus, onde é minha cama? Onde está? Onde está? Não, mas se produz isso, então precisa de uma libertação séria, hein? E rápida. Ok? Então, a pateia também tem um outro termo que se chama oesicasmo. Oesicasmo é essa busca da tranquilidade da alma. O oesicasmo, na vida monástica, é de buscar essa paz do coração que não é passividade, que não é relaxamento, pelo contrário. É uma vigilância do coração, mas uma vigilância tranquila, permanente, que é um fruto justamente da oração do coração. Um peregrino russo, você ouviu falar desse livro, que eu recomendo, porque é um clássico da espiritualidade oriental, a oração do coração, a oração do peregrino russo, e exatamente toda essa espiritualidade do rezar sem cessar, que provoca essa alma aberta às virtudes, que é pronta a lutar, pronta a desejar, mas segundo a inspiração do Espírito Santo e da fé. Então, que Nosso Senhor venha vos dar essa linha, esse trabalho, esse caminho que devemos fazer, cada um de nós, cada um segundo a sua construção, sua personalidade, mas que Nosso Senhor nos ajuda a participar a nosso ser em construção. Cada um de nós somos em obras até o último sopro. Que Nosso Senhor, com os santos, os antropólogos, os teólogos e também, sobretudo, os santos e os místicos, os teólogos, nos ajuda a descobrir a inteligência do Senhor em todas essas coisas. Amém.